Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula do Revisa Aqui e hoje nós vamos falar sobre íons. Na aula anterior, falamos sobre a estrutura do átomo e as semelhanças atômicas. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição, assistam. E para falar de íons, vamos inicialmente falar de átomo neutro. O que isso quer dizer? Quer dizer que um átomo neutro possui um número de prótons igual ao número de elétrons. E quando um átomo ele está neutro, a gente diz que ele está no seu estado fundamental. Aqui um exemplo de um átomo neutro. Em vermelho, a gente tem no núcleo 4 prótons e as bolinhas pretas representando 4 elétrons na eletrosfera. Então, um átomo neutro possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Mas então, o que são íons? Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons em razão de reações químicas. Aqui é muito importante lembrar que, em reações químicas, nunca se transfere prótons nem nêutrons. O que fica no núcleo fica ali, nunca é transferido. Quando acontecem as reações químicas, a gente tem transferências de elétrons. Apenas os elétrons podem ser transferidos, ok? Isso é muito importante que vocês saibam de cor. Então, a gente tem dois tipos de íons, que são os cátions. O cátion é um átomo que perde elétrons. Quando ele perde elétrons, ele fica carregado positivamente. Ou seja, se ele perdeu elétrons, ele tem mais cargas positivas, certo? Porque quando ele era neutro, ele tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons. Mas se ele perdeu elétrons, então ele tem mais prótons. E prótons não é carga positiva? Então ele fica carregado positivamente. Então, um cátion é um íon positivo. E a outra classificação que a gente tem é de ânion. Um ânion é um átomo que ganha elétrons e fica carregado negativamente. Se ele ganha elétrons, ele tem mais carga negativa. Então, ele é um íon negativo. E quanto ao número de prótons e elétrons, vamos falar mais um pouquinho disso. Os cátions são representados pelo sinalzinho de mais. E a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons. Então, aqui um exemplo de um átomo com 2 prótons no núcleo e apenas um elétron na eletrosfera. Então, ele está carregado positivamente, ele tem mais carga positiva. E ele é um cátion. Já os ânions são representados pelo sinalzinho de menos e tem mais elétrons do que prótons. Então, aqui, ó, um exemplo de um átomo que tem 2 prótons e 3 elétrons. Então, ele tem mais carga negativa. Então, vamos fazer alguns exemplos. Aqui, eu trouxe o cálcio com carga 2+. E o número atômico dele é 20. A gente viu na aula anterior que o número de prótons é igual ao número atômico. Então, esse átomo ele tem 20 prótons. E se ele tem uma carga positiva de 2 elétrons, isso quer dizer que ele tem 2 elétrons a menos. Então, se no estado fundamental de um átomo neutro ele teria 20 prótons e 20 elétrons, se ele tem carga positiva de 2, então ele perdeu 2 elétrons. Então, a gente tem apenas 18 elétrons nesse átomo e ele é um cátion. O outro exemplo que eu trouxe para vocês é do sódio mais. Então, ele tem o número atômico 11, a gente já viu que o número atômico é igual ao número de prótons, então ele tem 11 prótons. O número de prótons não muda, gente. Falando mais uma vez aqui, número de prótons não muda.
E se ele tem carga positiva, quer dizer então que ele tem um próton a mais do que o número de elétrons, certo? Então, se ele tem 11 prótons, ele só pode ter 10 elétrons, né? Ok. E aqui, trouxe mais 3 exemplos de cátions. O alumínio mais 3, quer dizer que ele tem 3 prótons a mais que elétrons. O magnésio mais 2, tem 2 elétrons a mais. E o chumbo, 4 prótons a mais. Magnésio, 4 prótons a mais que elétrons, ok? Então, um cátion, ele tem menos elétrons do que prótons. Ele perde elétrons, certo? Ok. Então, vamos ver mais 2 exemplos aqui. A gente tem um cloro menos. Se a gente viu esse sinalzinho de menos aí, a gente pode saber que ele é um ânion. E um ânion, ele tem mais elétrons do que prótons, ele ganha elétrons. Se a gente sabe que ele tem 17 prótons e ele tem um elétron a mais, então ele só pode ter 18 elétrons. E o mesmo caso, um oxigênio, só que ele tem 2 elétrons a mais. Então, se ele tinha 8 elétrons no seu estado fundamental, né, que seria igual ao número de prótons, agora sendo um ânion, ele ganhou mais 2 elétrons, então ele tem 10 elétrons, ok? E aqui, mais 3 exemplos pra gente de ânions. O nitrogênio tem 3 elétrons a mais do que o número de prótons. O flúor com carga 1 menos, que tem 1 elétron a mais que o número de prótons. E o oxigênio 2 menos, novamente aí, repetiu, né? Bom, então é isso sobre íons, cátions e ânions. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deixem suas dúvidas nos comentários, se inscrevam no nosso canal e até a próxima aula.